Olá, minhas colegas de trabalho, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia a todas. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos nesta manhã de sábado para conversarmos um pouquinho, abrirmos os trabalhos, né? É a abertura aí da nossa aula inaugural, que é aberta, gratuita, para esclarecermos com mais informações para vocês sobre o edital, conhecer a banca, o Instituto FUCAP, que também tem a FUCAPSul. Só um minutinho, está dando aqui um... Deixa eu desligar aqui o meu som, que está dando um eco. Deu. A FUCAPSul, ela já fez uma prova da Palhoça e agora ela foi contratada pela Prefeitura de São Pedro de Alcântara para fazer o seu concurso público. E nós vamos aqui, então, num bate-papo, trazer para vocês, para os cargos, né, de educação na área da pedagogia, para professores auxiliares, seja de ensino ou de educação especial, e os monitores, né, que são um dos cargos que estão pleiteados no edital do concurso público. E hoje a intenção, né, e é uma grande satisfação estarmos aqui reunidos com todas vocês, para nós lermos um pouco, uma parte do edital, conhecer um pouco a banca, para quem ainda não conhece, quem ainda não fez as inscrições, para que pudesse participar, mas também fazer o seu planejamento estratégico de acordo com os seus interesses, apesar que São Pedro de Alcântara está dando a oportunidade de você ter até mais de uma opção para concorrer, né? Porque tem provas no período da manhã e também no período da tarde. E também eu vou trazer aqui algumas dicas de como vocês podem lidar-se com os conteúdos, faltando aí, né? A prova é dia 14 de setembro, então um pouco mais de 30 dias, mas no nosso próximo encontro, que já é a aula número 1 das 4 aulas, mais o aulão que a gente tem programado, depois já vou falar um pouquinho mais no final sobre isso, para se preparar para a prova, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês, então, informações do edital. As inscrições ainda estão abertas, até o dia 27 de agosto. Vocês têm até o dia 28, que ainda não se inscreveu, para pagamento do valor da taxa de inscrição, e a aplicação está já agendada para o dia 14 de setembro, que é a aplicação da avaliação escrita objetiva. Os cargos que nos interessam na nossa área da pedagogia, eu destaco ali que temos para professor anos e séries iniciais, é um cadastro de reserva, mas nada impede que vão chamar, né? Tem de 20 e tem de 40 horas. Os cadastros são de reserva tanto para 20 quanto para 40 horas, sendo que o professor também de 40 horas, ele atenderia a escola reunida rural que tem no município, né? Então, provavelmente esse cadastro de reserva eles vão chamar, né? Só que, ao invés deles botarem as vagas, eles colocam cadastro de reserva por conta do Ministério Público, tal, porque se eles colocam o número de vagas ali, eles são obrigados a chamar.
mas provavelmente se eles estão botando ali que uma das escolas ou a escola reunida rural, é possivelmente que haja possibilidades e chances de chamarem para quem quiser fazer para esse cargo da escola reunida rural, que é 40 horas, né? Também tem o professor auxiliar de ensino, que inclusive ganha a mesma, né? Normalmente o auxiliar de ensino, eles colocam ali que é professor também, por isso a mesma remuneração do professor de anos iniciais de 40 horas, né? E tem 4 vagas. Esse talvez seja um dos cargos mais concorridos, né? Porque, por ser auxiliar de ensino, ganhando o mesmo como professor, e ainda tem 4 vagas. Então, eu acredito que é um dos cargos que mais vai ser concorrido. Então, se você já fez a inscrição para auxiliar de ensino ou ainda pretende escolher auxiliar de ensino, acredito que você vai ter uma maior concorrência, tá? Mas tem 4 vagas aí anunciadas no edital. Também na área da pedagogia, você pode fazer para professor auxiliar de ensino 2 vagas para 30 horas. Então, são 4 vagas para 40 e 3 vagas para 30 horas. Professor também vai ter de educação infantil, de 20 horas é cadastro de reserva, mas 40 horas tem 8 vagas, que acredito eu que vai ser uma das mais concorridas também, porque professor de educação infantil está com 8 vagas de 40 horas e cadastro de reserva de 20 horas. E aí, para quem tem a especialização na área da educação especial, além de concorrer para esses cargos de pedagogia, você pode fazer para professor de AE, que tem uma vaga para 40 horas. Você tem que ter, então, além da pedagogia, né, a especialização, porque está pedindo ali no edital, né, licenciatura em pedagogia com especialização na área da educação especial para AEE. Então, tem que atender bem esse requisito aí, porque senão, se você não estiver dentro e fizer para esse cargo, você talvez, passar no concurso, é possível que você não se efetiva por causa disso, tá? Então, tem que tomar muita atenção em relação à sua inscrição. Aí tem para professor de educação especial, né? Que é o segundo professor. Aí você tem que ter uma licenciatura plena na área da pedagogia, mas específica para atuação na educação especial. Com isso, você também tem que ter especialização na área da educação especial. Então, não esqueçam que a banca aqui, junto com a Prefeitura de São Pedro de Alcântara, deixaram bem alinhado. Para a área da educação especial, não basta apenas ter pedagogia. Você tem que ter especialização lá para concorrer para professor de AE, além da educação especial para o AE, e no caso de segundo professor, que tem 30 e 40 horas, que também vai ser concorrido, que tem 4 vagas para 30 horas e 2 vagas para 40 horas, que é o segundo professor, tá? Mas ambos pedem, tanto para 30 quanto para 40 horas, que você tem que ter especialização na área da educação especial, e não esqueça que para professor de AE, além disso, você tem que ter especialização voltada também para o atendimento educacional especializado, tá? Então, é muito importante você estar atento ao que diz o edital, e aí você escolher, fazer o seu planejamento de acordo com a área e a atuação, o cargo que você pretende disputar, tá? Então, na área da pedagogia, eu acho que é professor de educação infantil e professor auxiliar de ensino, que vão ser os mais concorridos, até pelo número de vagas também, né? E educação especial, todos praticamente, né? Tirando o AE ali, que talvez tenha menos, né, candidatos especializados nessa área, mas o de educação especial vai ser bem concorrido também, né? Até porque vocês sabem que hoje professor de educação especial efetivo mesmo, São Pedro de Alcântara está abrindo as portas, né? Porque na rede de ensino de São José não há efetivos na área de educação especial. Em outras redes de ensino aqui da região também não tem.
Então, que interessante que quem for da educação especial, né, está tendo a oportunidade de se efetivar como professor da sua área. Isso daí é bem interessante também. Então, se você investiu, se você está gostando da educação especial, já trabalha, tem a expertise, né, você tem a graduação, é uma boa oportunidade. Aqui estão em jogo 6 vagas, né? 4 para 30 horas e 2 para 40 horas. Nada impede também que eles chamem, porque o concurso é de 2 anos, prorrogados por mais 2 anos, tá? E você viu que o salário ele não está fora da realidade das outras redes, porque além daquele valor ali que eu coloquei, você tem que acrescentar, aí para você saber qual é a sua remuneração, acrescenta o valor do vale alimentação. Então, ali para quem tem 10 horas, 175, para quem tem 20, você tem que somar mais 350, 30, 525 e 40, 700. Então, com o valor que está ali, mais 700, por exemplo, 40 horas, né, chega a quase 6 mil reais. Né? Então, não está fora do que as outras redes de ensino estão pagando nesse valor de 40 horas também. Por ser um município pequeno, né, dizem que as escolas são boas, né, os alunos também têm um outro tipo de situação, de realidade que vivem, né, por ser uma área que pertencia a São José há alguns anos atrás, se emancipou, mas é uma área de distrito muito rural, né, uma cidadezinha pequena, aconchegante. Então, se você se efetivar na rede de ensino da cidade de São Pedro de Alcântara, acho que você vai ter um bom ambiente de trabalho, né? Uma boa sociedade ali que participa, certamente, junto com as escolas. Né? Se você quiser buscar mais informações, você, né, tenta falar com alguém que já trabalhou na rede para ver como é que é, mas pelo que a gente conhece de São Pedro de Alcântara, é um lugar que realmente você vai gostar de trabalhar e remuneradamente não é ruim, né? E ainda mais efetivo. Então, quem sabe, né, esse primeiro passo, já que é o primeiro concurso público agora, nesses últimos meses que apareceu, é a oportunidade que você tem. Então, se preparar um pouquinho, treinar bastante, né, fazer um bom planejamento, é possível, sim. É possível que vocês consigam a efetivação, vai ser concorrido, vai, mas não vai ter aquele número de candidatos expressivos que nós vamos ter até para os processos seletivos. Né? Muita gente já me falou também que não vai querer fazer São Pedro. Né? Então, por uma opção. Então, eliminando aqueles que não querem, mais aqueles que talvez fizeram a inscrição, mas resolveram na última hora não ir, que é, no caso, as abstenções, né? É possível, né? Então, é bom, é uma oportunidade legal. Eu sugeri que quem ainda não fez a inscrição, que valeria a pena vocês fazerem, né? É um pleito de efetivo, não é contratado temporariamente, né? Então, vale a pena. Também não é muito longe, né? São Pedro de Alcântara, hoje o acesso é fácil de chegar até a cidade. Enfim, então aí vocês têm que colocar aí o que vocês pensam em termos de custos-benefícios também e até para o seu futuro, se é isso realmente que você quer ou não ainda, né? Ou se pretende fazer. Aí é aquilo que eu falei para vocês, será permitida a inscrição até de 2 cargos, sendo que obrigatório um cargo, né? Só que você tem o período da manhã. Então, de repente, não coincidiu de você querer os 2 cargos para o mesmo período, e um é de manhã e outro é tarde. Olha que legal, você ainda tem 2 chances de concorrer. Né? Então, é um planejamento interessante, porque você pode... eu quero esse. Né? Esse é o que eu pretendo, mas eu vi que tem um outro aqui que eu posso fazer no outro período. Né? Não custa. Olha que oportunidade, que não é todo concurso que dá. Às vezes as provas são no mesmo período. Aqui você está tendo a oportunidade de ter 2 chances de se efetivar. Né? Então, aí no caso, os cargos para ensino superior é R$ 120, né? E ensino médio técnico é R$ 100. Aí tem um monitor, né? Aí o monitor, eu coloquei ali para vocês também, muita gente acha que vai fazer, né? Porque acho que o monitor está concorrendo ali com 4 vagas e 30 horas. Né? Ele tem que ter, até para quem ainda não está formado, está na 5ª fase da pedagogia, quem tem o magistério e que tem a licenciatura
completa em pedagogia. Então, olha só, a oportunidade de monitor não é só para quem é licenciado em pedagogia. Então, pode ser quem está cursando a 5ª fase em diante e quem já fez o magistério, né? Então, tem 4 vagas aí, acredito eu, que vai ser também concorrido, porque aí pode ingressar para concorrer esse cargo o estudante ainda de pedagogia, né? E quem fez somente o magistério, né? Então, é uma oportunidade aí também para quem quer fazer para monitor, que acredito que vai ser bem concorrido por conta de permitir que quem está estudando, quem já está formado e quem fez o magistério, concorrer para esse cargo, né? Então, a taxa é 120 para quem vai fazer ensino superior e o ensino médio técnico ali é R$ 100, que é, no caso, para monitor, né? Ó, então, para você saber, tem lá o período da manhã. Então, quem for fazer para segundo professor, professor de AEE, né? No caso ali, pessoal da educação especial, o professor dos anos iniciais da Escola Reunida Rural, professor de matemática, professor de história e professor de inglês, fazem de manhã. À tarde, é os professores de educação infantil, os professores auxiliares de ensino, e aí entra o monitor também, de educação básica. Aí entra o professor de geografia e os outros ali, assistente social, nutricionista, psicólogo, professor de arte, de alemão e professor de educação física. Então, quem é da especial tem chance de concorrer. Porque você, além de ter a pedagogia para concorrer ou na educação infantil, ou para auxiliar de ensino, ou para monitor, você ainda concorre de manhã para a sua área específica de educação especial, e a pedagogia você concorre à tarde, então, entendeu? Então, para quem tem especialização em educação especial, está tendo mais oportunidade, né? Porque de manhã, tirando educação especial, só tem ali o professor de anos iniciais para a Escola Reunida Rural. E o resto, à tarde, ficou praticamente toda a pedagogia, né? Então, quer dizer que a galera de educação especial tem aí chance de concorrer nas 2 áreas. Então, é interessante, né? E, claro, quem tem pedagogia dá para concorrer de manhã à tarde, só que aí de manhã você só tem a opção de professor anos iniciais, né? Que é um cadastro de reserva da Escola Reunida Rural. Aí talvez seja mais conveniente vocês fazer só à tarde mesmo, para concorrer um daqueles cargos ali. Mas quem tem educação especial, aproveite. Você tem a chance de concorrer 2 vezes ali para... Por exemplo, você pode escolher a educação especial e educação infantil, né? Aí você concorre de manhã e você concorre à tarde, tá? Agora vamos ao que nos interessa um pouquinho, né? Que é a nossa preparação, essa jornada, essa maratona que nós vamos ter a partir da próxima aula até o aulão, que é na véspera da prova. Nós temos, então, o seguinte, nós temos conhecimentos gerais, isso serve tanto para cargos todos de professor e também para monitor. Então, nós temos a língua portuguesa, onde a gente vai trabalhar na última aula. Estou preparando aí um material para vocês e algo também interessante para vocês se prepararem, porque por mais que os décimos da língua portuguesa são menos do que os específicos, mas é onde o pessoal tem mais erros e menos acertos, né? Alguns têm muita dificuldade em língua portuguesa na compreensão de como eu identificar os elementos que eu preciso saber para responder à questão de uma banca corretamente. Como é que a banca elabora e de que maneira eu posso interpretar e, ao mesmo tempo, argumentar de maneira que eu tenha uma assertiva mais, digamos, pontual, do que meramente ficar ilustrativamente na dúvida, onde na dúvida vai surgir aquela hipótese de você assinalar ou não a correta, e por isso você pode perder alguns décimos ou pontos, inclusive, que pode deixar você fora ali da classificação inicial para já garantir uma vaga, e por conta da língua portuguesa, né? Porque habitualmente você lida mais com temas de educação, com a sua área específica, né? Mas se você já tem um domínio bom da língua portuguesa e se está se saindo muito bem nos últimos concursos, gabaritando, até acertando
o maior número de questões de língua portuguesa, você está no caminho certo. Mas eu sei que muita gente tem dificuldade, tá? Então, eu estou vendo meios, tá? Eu devo já trazer essas informações na nossa primeira aula, semana que vem, e já vou dizer para vocês direitinho como é que a gente vai estar trabalhando essas questões de língua portuguesa e o material que eu vou fazer preparado de acordo com o que está elencado no edital em relação aos conteúdos programáticos da língua portuguesa, tá? Mas eu vou dar mais detalhes na próxima aula, mas vamos sim trabalhar língua portuguesa, que eu acho essencialmente importante para vocês, tá? Eu vou estar preparando, mas eu dou mais informações para frente. São 10 questões em jogo. Nos temas da educação, que eu acho que a FUCAP pega muito pesado, tá? A experiência que o pessoal teve da Palhoça já viu que não é nada fácil que vai ter pela frente. Tá? A FUCAP é a mesma da FUCAPSU, né? A FUCAPSU é o que fez em Palhoça e o pessoal sentiu realmente um baque da maneira como foram elaboradas as questões, e por isso eu vou trazer para vocês, para conhecer, para não serem pegas desprevenidas, como o pessoal da Palhoça foi. Tá? Por mais que tiveram conhecimento, que é o que ajudou, tá? Muitas colegas da Palhoça, o conhecimento que elas tinham, porque a interpretação das questões realmente estava assim, deixando a desejar, questões de até falta de material mesmo, né? A FUCAP-Sul, a FUCAP, ela não costuma liberar suas questões, seus cadernos de provas nas redes, né? Nas plataformas. Então, a dificuldade de material, do pessoal se preparar um pouco melhor, talvez esbarrou aí, mas até que Palhoça se saiu bem em relação às colegas que tinham conhecimento, e isso ajuda, contribui muito, independentemente se você conhecer a banca ou não, tá? Mas temas da educação é a nossa praxis, né? Então, é um conhecimento que nós temos, vamos trabalhar bastante aqui com vocês nas nossas aulas também. E, claro, os conhecimentos específicos, esses aí nós temos que turbinar mesmo, porque são 25 questões, você viu que são 50, né? 25 de gerais e 25 de específicos, só que específicos nos dá 2 pontos a mais. Os décimos das questões de específicos têm um valor maior que os conhecimentos gerais. Não que um seja mais importante que o outro, mas você tem que ver onde é que a fatia, né, é maior, e é onde você tem que trabalhar. Por quê? Sugerimos que, se você quiser estar entre as primeiras vagas, você gabarite as 50. Mas se você tem certeza que as específicas você vai gabaritar 25, já é um bom caminho, né? Porque o que você pode fragilizar um pouco é nos temas da educação ou na língua portuguesa, né? Por ser temas da educação muita teoria e a língua portuguesa tem muita regra. Isso, para nós, professores na labuta, né, do dia a dia, donas de casa, filhos para cuidar, esposos, né? Toda uma rotina que vocês têm de preparação, por isso que eu trago para vocês esses encontros semanais que antecedem o dia da prova, para vocês se estimularem, motivarem de estar participando e, pelo menos, estar estudando, tá? Criando uma rotina, tá criando um roteiro de estudo, que é muito importante para os 30 dias que antecedem a prova, tá? Porque eu sei que no dia a dia vocês até pegam o caderno para dar uma olhada e filho está chamando, tem outro compromisso outro dia, estou cansada hoje, os alunos me tomaram muita energia, né? E aí a gente vai passando, aí quando chega na reta final, ali na semana que vai acontecer a prova, não adianta, gente, querer o que não fez em 30, tentar fazer em uma semana. O espaçamento já tem que ser de uma semana, né? De estudo, para você ter um planejamento e poder, aí sim, passo a passo, chegar aos objetivos que você deseja. Mas eu vou estar trazendo para vocês, daqui a pouco, mais informações sobre isso. Aí está aqui, ó. Conhecimentos gerais, vai aparecer aí na tela de vocês. Tem 4 pontos para 25 questões. Por quê? Porque cada questão dos conhecimentos gerais é 16 décimos. E o dos específicos é 24 décimos. Então, quer dizer que eu tenho em jogo 25 questões específicas valendo 6 pontos
e tenho conhecimentos gerais, 4 pontos. Aqui é o, digamos, é o divisor de águas do concurseiro. Porque é aqui que o concurseiro começa a planejar. Porque como você vai receber, quem for fazer as aulas conosco, vai receber o material que vai ajudar você a fazer esse planejamento. Como é que o concurseiro faz aqui? Primeiro, ele faz o seguinte: o que eu domino mais? O que eu domino de maneira intermediária? O que eu domino? E o que eu domino menos? Aí ele põe na balança o que está em jogo. Na verdade, São Pedro está dando 13 pontos. 13 pontos seria o máximo que você pode atingir. Por quê? 10 pontos das 25 questões e 3 pontos da titulação. Então, quem tem doutorado, por exemplo, já sai na frente de quem não tem nenhuma pós, 3 pontos. É muita coisa, entendeu? Então, por isso que aqui é rabiscar. Ó, eu tenho especialização, então já tenho 1 ponto. Mas eu posso ganhar até 10. Eu posso chegar até 11. Né? Claro que a vontade de todos nós é gabaritar as 50 questões. E é para isso que você vai ter que estudar e treinar. Só que aí, se você acha que português não tem fé, que temas da educação, talvez eu escorregue 1, 2, e fazer o levantamento das últimas participações em concurso que vocês tiveram, vocês têm que colocar esse fator também na conta. Como que eu me saí nos últimos concursos? Aí tu vai lá, língua portuguesa, de 10 acertei 3. Então eu tenho que começar a melhorar para não acertar mais 3, porque é um número baixo. Eu tenho que já pensar de 5 para cima. Né? Temas de educação, de 10 eu fiz 8. Só tinha errado 2, mas foi de bobeira. Ótimo, então dá para gabaritar. Né? Específico de 20 que eu fiz, eu acertei 18. Opa, dá para gabaritar. Entendeu? Então vocês têm que ir onde vocês saíram melhor primeiro, e depois aquelas que vocês têm menos, é aí que vocês têm que ver onde que erraram, aonde que não está conseguindo entender e o que tem que melhorar. Então, o concurseiro começa a fazer a partir dos pontos que ele pode conseguir e aonde que ele pode garantir esses pontos. Tá? Então, por isso que esse estudo aqui, ó, da titulação, se eu não tenho, tu já está com 3 pontos a menos. Né? Para quem tem um doutorado, por exemplo. Agora, quem tem um mestrado e você não tem nada, já cai para 2 pontos. Se você não tem nada e tem gente com especialização, já é 1 ponto. Mas se você tiver especialização, é 1 ponto. Se tiver mestrado, já ganha 2 pontos sem ainda ter feito a prova. E o doutorado, 3 pontos. Tá? Isso daí é uma pontuação muito grande. Sabe por quê? Pega 24 décimos, por exemplo, e chega até 3 pontos quem tem doutorado, para tu ver quantas questões tu já está saindo atrás, entendeu? Então, por isso que se tu não tem o doutorado e o mestrado, mas tem a especialização, pelo menos 1 ponto, que já são 2 a menos, né, de quem tem doutorado, mas você tem que o quê? Fazer com que aqueles 10 pontos ali sejam cobiçados. Porque não significa que quem tem doutorado na titulação vai se sair melhor que você nos 10 pontos, entendeu? Você pode sair melhor nos 10 pontos do que quem tem doutorado. A questão do doutorado, mestrado e especialização é para fins de pontuação na titulação. Mas não significa que eu tenho uma graduação maior, uma pós maior, que eu vou me sair bem na prova também. Às vezes não. Às vezes a pessoa está participando pela primeira vez de um concurso, mas está aproveitando que ele tem 3 pontos na frente. Porque ele não sabe se vai sair bem de conhecimentos gerais específicos. Estão entendendo? Então, essa situação vocês têm que estudar muito bem. Você tem que pensar em si. Tá? O que eu estou bem? Estou bem nessa área. Então, opa, legal. Então, vai gabaritar nessa área. Ó, eu estou lá atrás ainda naquela área. Aí você tem que melhorar nesse ponto. Aí é que você tem que pegar material sobre esse assunto e cair, mergulhar em cima desse assunto. Não adianta você trabalhar com aquilo que você já sabe.
Aquilo que você todo ano gabarita, todo ano vai bem, não adianta queimar muito cartucho com isso. Você tem que queimar cartucho com aquilo que, meu Deus, língua portuguesa eu cheguei a ter 10, só acertei uma. Então tá horrível, né? Tá horrível, você não errou 9, acertou uma. Então tem que melhorar a língua portuguesa, tem que melhorar os temas da educação, ou tem que melhorar o específico, se for o seu caso. Então tem que fazer esse estudo, tá, gente? Não adianta ir lá para o dia 14 de setembro, espero que tenha um sol bonito, né? De repente já leva o maridão, já leva os filhos, já faz um bom passeio lá, depois da prova, que São Pedro Alcântara é bem bonito, né? E vai tranquilo, vai assim com o teu compromisso, com o teu planejamento já na mão, tá? Não adianta chegar lá aleatoriamente, vou olhar a prova, vou fazer, eu estou aqui por experiência mesmo, não estou nem interessado, não pode ir com essa ideia, você tem que, se quer fazer inscrição, se quer participar de um certame, tem que ser com responsabilidade e seriedade, né, gente? Então tem que, tá, esse é o nó do concurseiro, tá? O concurseiro tem que ir com planejamento. Tá? Aonde que eu tenho que acertar mais, gabaritar principalmente, e aonde eu posso escorregar com uma margenzinha de erro de 1. Né? Ou seja, eu estou indo com a meta, professor, de 50, errar, então, uma. Eu me dou direito de errar uma. Então, quer dizer que você está com o planejamento de acertar 49 questões. Entendeu? Você tem que ir com essa meta. Tá? Concurseiro vai para o dia da prova com meta a ser alcançada. E para uma meta você tem que o quê? Fazer um bom planejamento e sistematizar os teus estudos, né, de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Aí aqui rapidamente, né, só passando para vocês o que eu estou preparando de material e de que maneira nós vamos trazer a aula para vocês de língua portuguesa, e ali está, olha, os temas que eu vi ali, os conteúdos da língua portuguesa, normalmente que são cobrados já. Vocês já devem ter feito em provas anteriores, tá? É nada mais do que começa ali com texto, vai ter que interpretar o texto, vai ter que ter vocabulário, a questão ortográfica, pontuação, né? Eles também colocam ali acentuação, a estrutura das palavras e suas classes gramaticais, aí vem advérbio, adjetivo, conjugação verbal, sinônimos, né, os tais, homônimos e parônimos. A regência verbal vai cair, isso aí sempre cai em qualquer concurso do Iapoque ao Chuí no Brasil, sempre cai a concordância verbal também, a regência verbal, a colocação pronominal também, e os níveis da fala, funções de linguagem, emprego dos pronomes, né? Os termos essenciais da oração. Então, é aqui que você tem que já começar a se preparar, entendeu? Pegar questões que envolvam textos e que estejam linkados com esses conteúdos. Aí começa a fazer o quê? Uma preparação, né, do teu português, que tu sabe já, dominas um pouco mais, porque, né, você também ensina os alunos do 1º ao 5º português, mas agora é diferente, você não está preparando uma aula para os alunos, você está se preparando para um concurso puro, onde o nível é bem mais alto, né? Então, a gente vai preparar um material alusivo a isso aí, que vai ajudar muito no seu planejamento, e eu devo estar mandando isso para vocês na próxima semana, para dar tempo de vocês já começarem a assimilarem os conteúdos, e depois, na aula de língua portuguesa, a gente vai estruturar melhor para vocês. Os temas da educação, então, não foge à regra a LDB, eles começam com a LDB, depois eles querem que nos temas da educação vocês saibam sobre a educação infantil, o ensino fundamental. Olha só, interdisciplinaridade, eu ainda ontem na aula que a gente está fazendo do curso, eu ainda trabalhei com o pessoal, a interdisciplinaridade, aqui a banca colocou também, quer dizer que eles vão cobrar. Ó, as tendências pedagógicas e as concepções também provavelmente vai cair, né? Sempre cai nas provas.
O PPP também é outro que sempre cai. Planejamento, avaliação também cai, né? Gestão democrática, participativa. Eles estão cobrando também a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, como também a lei, né? Ali, 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Provavelmente vai ser cobrado a LBI também. E o que me chamou a atenção, que eu deixei ali em negrito, é que eles já estão colocando uma lei recente, né, de 2023, 2 anos atrás, que instituiu o programa Escola em Tempo Integral. Então, provavelmente, se está aqui no edital, vão cobrar, com certeza, questões. E são poucas, tá? Questões sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo que está sendo cobrado agora pelas bancas e queira ou não, 2 anos atrás, é uma lei recente ainda, comparada com a LDB, Constituição e tantos outros documentos mais antigos, né? Então, a gente vai ter que estudar bastante sobre essa lei também e vou estar trazendo para vocês algumas questões possíveis que a banca pode cobrar de vocês no dia da prova sobre o programa Escola em Tempo Integral, porque se está aqui no edital, não foi colocado aleatoriamente. Com certeza, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência vai cair, o programa Escola em Tempo Integral também vai cair, LDB, né, isso aí é notório, e aí depois os outros temas ali que já são conhecidos nossos, né? E a gente vai trabalhar com vocês também, tá? Então, o que está em jogo aqui são 25 questões, língua portuguesa e temas de educação, valendo 16 décimos e vale total da pontuação máxima até 13 pontos. Aqui está em jogo 4 pontos. E é esses temas aqui, gente, que vão dar a diferença, tá? É onde vai ter aquela onda de... Agora eu subi 10 posições, agora caí 30, depois subi mais 20, agora caí mais 40. A cada uma questão que você erra. E você não vai errar no específico, você tem a probabilidade de errar mais aqui nos conhecimentos gerais. Então, podemos dizer que são 2 temas, língua portuguesa e educação, que tem que ser levado em consideração, porque 16 décimos, comparado com teus concorrentes, pode te levar ou mais para cima, lá na cabeça lá dos classificados, ou pode te botar fora de qualquer plano de você se efetivar, tá? Então, por isso que essa daqui é 4 pontos, é o que tem menos pontos, mas é o que te tira também mais pontos, né? Ela é cruel, né? Então, é uma matemática cruel, mas significativa ao mesmo tempo, tá? Por isso tem que ter atenção a esses 2 quesitos, né? Língua portuguesa e temas da educação. E, claro, que é onde a gente vai trabalhar com mais fervor, né? Porque eles colocaram a lei deles, complementares do município, a de 203, que é 19 de fevereiro do ano passado, que dispõe sobre a organização da carreira. É um documento que provavelmente vocês não têm domínio, né? A não ser alguém que já trabalhou em São Pedro de Alcântara ou já leu esse documento, aí talvez tenha já um pouco mais de conhecimento, né? Então, é o que organiza a carreira do Magistério Público de São Pedro de Alcântara, onde vai estruturar a carreira, os direitos, deveres, vantagens, funções e formação profissional, nos tempos das legislações vigentes e das outras providências, né? Aí nós temos ali o documento já, para vocês já baixarem, já é bom que vocês baixem esse documento, já comecem a dar uma lida, e nas nossas aulas a gente vai tentar entender como é que a banca FUCAP vai cobrar a gente. E questões que podem vir à tona sobre esse documento, né? Desculpa. Ou seja, como que a banca vai cobrar de vocês isso aí? Porque o documento por si só ler é uma coisa. Agora, levá-lo para o dia para entender como responder na prova, é isso que nós vamos trabalhar, tá? Porque com certeza vai cair.
Não tem dúvida que isso vai cair. Pode ser até mais de uma, né? Já que você viu ali que são 15 questões desse tema. Então, provavelmente vai cair mais de uma sobre esse documento. Como esse daqui também. Isso aqui é até uma novidade para município, né? Que os municípios normalmente não cobram o currículo do território catarinense. E se são 15 questões de temas de educação, com certeza eles vão cobrar também, né? Então, nós temos ali disponível para vocês baixarem o link, né? Que é o currículo da base da educação infantil e do ensino fundamental, já que está lá no edital que vai ser cobrado educação infantil e ensino fundamental, eles estão colocando também o território catarinense, né? Que nada é mais do que uma compilação da BNCC. Mas esse documento, com certeza, pode ser que seja até cobrado mais de uma questão. Tá? Então, eu acredito que esse documento do território catarinense e lá de São Pedro de Alcântara, dos servidores, o estatuto deles, vai cair. E não é uma questão, é mais de uma. Tá? Que não esqueça que está em jogo aqui, são 15 questões. Então, para você ver que 4 pontos que vai valer a sua efetivação, não tem dúvida disso. Então, tem que trabalhar isso, gente. Se você não tem domínio, vai procurar. Tá? E aí, nas nossas aulas, a gente vai estar aqui para poder ajudar vocês nesse sentido. Aí aqui também, esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, mas eu gostaria que as colegas que estão aqui participando ao vivo, né, as que ainda não estão no grupo ou que não se inscreveram para fazer as nossas aulas, me mande no privado, que eu mando esses slides para vocês, tá? Porque esses slides aqui, ó, eu separei para vocês por cargo. Isso ajuda vocês a se organizarem e se planejarem. Então, eu trouxe aqui o que vocês precisam saber para concorrer às 25 questões específicas para a área de quem for fazer monitor. Tá? Eu vi aqui que monitor não tem conteúdos aqui muito difíceis. Tá? Só que como é que a banca cobra isso? É isso que nós vamos trabalhar. Então, quem for fazer monitor, que depois eu vou fazer uma enquete lá no nosso grupo, quem for fazer a inscrição também, para que área você vai se inscrever? Porque tem gente que ainda não decidiu, não fez a inscrição. Mas se você fez para monitor, é isso aqui que a gente vai trabalhar com vocês. É tudo que está ali no edital vai ser trabalhado. Tá? O que tem de leis mesmo que você precisa saber para monitor, além ali de tudo aquilo, as noções básicas, principalmente dos núcleos de educação infantil, né? Primeiros socorros, a questão do desenvolvimento geral da criança, né? A brincadeira de roda. Então, deu para ver que o monitor da educação básica está puxando mais para a educação infantil, né? Mas tem ali leis, ó, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, então nós vamos ter que estudar isso aí. Aí tem também a Lei Brasileira de Inclusão, né? Tem outras leis ali também, a 13.146 e a 12.764. Então, é um cargo interessante, conteúdos não são tão fora da realidade, mas tem que se preparar para tanto como as outras, né? Aí eu trouxe aqui também para quem vai fazer para professor de AE, tá? O que a gente praticamente, se houver algum colega que vai fazer para AE, eu também preparo o material para esses conteúdos aí. Aí o que mais nós temos são anos iniciais também. Não foge à regra os conteúdos daquilo que você habitualmente já estuda para os outros processos, que são seletivos, né, das outras redes de ensino. Tá? Eu não vi nada assim de novidade. De novidade que eu vi, tá? Mesmo para esses cargos, né, foi lá incluir o território catarinense. Claro, a questão do estatuto, toda e qualquer prefeitura que faz concurso público coloca o tema do seu estatuto para ser cobrado na prova. Então, o que mais está me chamando a atenção, que eu vejo de experiência dos outros concursos que a gente que nós já trabalhamos, não está fugindo à regra o que você precisa saber e que você talvez já estudou, né? Eu não vi nada de diferente ali para monitor, porque se você for ver,
e é bom que você leia no edital, né? O que faz o monitor em São Pedro de Alcântara? O que é o monitor da educação básica em São Pedro de Alcântara? Porque eles estão cobrando ali praticamente educação infantil. Então, a ideia é que você vai trabalhar em CIs, né? Então, tem que ler as atribuições, o que faz, o que o cargo faz, né? E professor de anos iniciais, aqui pelos conteúdos eu não vi nada também fora daquilo que habitualmente a gente já estuda, né? Então, não vi nada assim de novidade. Aqui também tem outro cargo que eu relacionei para vocês, o professor auxiliar de ensino, esse que vai ser bem concorrido, acredito eu. Também não vi nada de normal, tá? Só vi ali no final que tem, né, um estudo de um documento que é importante, né? Que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Mas no demais, aqui tem educação infantil, aqui tem ensino fundamental, né? Ó, tem as diretrizes curriculares que aparecem também, tem a LDB também, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, professor auxiliar de ensino, a única coisa que eu percebi diferente de São José, Florianópolis, Palhoça, é que eles colocaram mais conteúdos de legislação para professor auxiliar de ensino, tá? Para os conhecimentos específicos. Porque, normalmente, essas leis são cobradas lá nos gerais. Mas eu achei interessante eles estarem trazendo esses documentos e essa legislação para o específico do professor auxiliar de ensino, tá? Então, é isso que me chamou mais atenção, por isso que eu acho interessante, é um cargo bom, né? E os conteúdos não são difíceis, tá? É tranquilo, acho que a prova não vai ser tão complicada para auxiliar de ensino, não. E educação infantil, gente, de todas, eu considerei mais tranquila. E é o que mais tem vagas, né? Então, para quem ainda não pensou, não se inscreveu ainda, eu acho que a educação infantil está dentro daquilo que realmente você tem tudo assim para estudar, treinar e se dar bem. São conteúdos que estão dentro daquilo que a gente espera da educação infantil. Não foge nada à regra aqui, tá? Então, acho que os conteúdos da educação infantil estão bem redondinhos, a banca aqui elaborou bem legal, e acho que a educação infantil, quem não se inscreveu ainda, é interessante por causa dos conteúdos que eles estão cobrando aqui, tá? Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho agora quem é a banca que vocês vão enfrentar lá no dia 14 de setembro. Tá? É uma banca que é de Capivari de Baixo. Fica ali no sul, né? Coladinho ali de Tubarão. Ela já é uma banca organizadora, também é experiente já em concursos públicos, porque ela pega praticamente bastante concursos da região sul ali do estado, e também trabalha muito com a questão do direito. Ela realiza alguns concursos na área jurídica também. Então, podemos dizer que é uma banca experiente, sim, tá? Mas, para que você tenha um bom desempenho na prova e na elaboração do planejamento, não esqueça, né? Lembra que eu falei anteriormente para vocês, planejamento para tornar seu estudo mais eficiente, você precisa conhecer o estilo da banca. E qual é o estilo da banca de um instituto que é conhecido, né, por já fazer concursos públicos na área da educação, e com anos de experiência que o Instituto FUCAP tem, a banca trabalha com provas que avaliam tanto conhecimentos específicos quanto gerais. É isso que nós vamos ter lá e que acabei de mostrar para vocês agora, né? Então, a FUCAP ela já organizou vários concursos aqui nas cidades de Santa Catarina e ela, como eu disse, é muito fortemente reconhecida na região sul do nosso estado. O que a Prefeitura de São Pedro de Alcântara acertou com o Instituto FUCAP? Que vamos ter 5 alternativas, tá? Então, serão questões com 5 alternativas
quais uma única será a correta, tá? Então, para todos os cargos, alternativas 5 em cada questão, tá bom? O estilo da banca FUCAP, ela tem algumas peculiaridades que merecem atenção na hora de estudar. Primeiro, o estilo das questões da FUCAP. A FUCAP, ela utiliza questões de múltipla escolha, geralmente com 5 alternativas. O geralmente é isso que eu acabei de confirmar. Às vezes é 4, às vezes é 5, mas como ela acertou com São Pedro de Alcântara, ela vai trazer, então, questões com 5, está lá no edital, alternativas. As perguntas, e eu trouxe um exemplo de uma pergunta para a gente treinar aqui, que finalizando a nossa aula, eu trouxe uma questão só para eu explicar para vocês a metodologia que eu trabalho, para quem ainda não conhece meu trabalho, para quem ainda não se inscreveu nas aulas, né? Mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar, para você conhecer a banca, mas não somente isso, para você saber e entender de maneira objetiva e direta como que você vai ter a leitura e a interpretação para compreender cada enunciado. Então, isso é extremamente um nível de aprendizado importante para o concurseiro, é ter a boa compreensão de cada enunciado, já que as perguntas da FUCAP, elas são atualizadas, são objetivas e diretas. Normalmente, ela exige uma leitura atenta. Se não estiver atento, se tu distrair, porque tua caneta caiu no chão e voltar e não estiver atento, tu perdeu a questão. Pela objetividade que as questões da FUCAP exigem, um mínimo de atenção não tem como. A leitura tem que ser extremamente atenta. E, além disso, olha só, você ainda tem que compreender. E também não é, digo que é um desafio, não é fácil a compreensão de cada enunciado. Mas o enunciado sendo compreendido em uma leitura atenta, você acerta a questão da maneira como a FUCAP faz, entendeu? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma questão modelo que eu trouxe da FUCAP, que caiu esse ano, sobre a LDB, e vou dizer para vocês como é que funciona, tá? Então, o nível de dificuldade, isso é importante, por isso que eu destaquei ali. Um dos estilos da prova da FUCAP é o nível de dificuldade. Em geral, as provas, elas possuem um nível de dificuldade intermediário. Então, olha só, já não é fácil, tá? O que você vai ter lá em São Pedro da Alcântara 14 é um nível intermediário. Então, você não tem que estar no nível fácil. Você, como eu falei, lembra que eu falei? Onde eu estou fácil, para mim não me interessa. Matei, já tá ok. O que a prova vai exigir no dia 14 é o teu nível intermediário para cima. É onde eu disse, é o intermediário, peça, eu estou ali escorregando no português, nos sistemas de educação, não, no específico eu também não vou bem. Então, é dali em diante que você tem que melhorar para cima. Porque o fácil tu não vai ter na prova, tá? Esquece que fácil não vai ter. Não, o que eu quero dizer num todo. Tu vai ter uma ou outra questão ali que tu vai ler, tu já vai ler, não, essa é a resposta certa. Porque vai acontecer de você ler as 5, 4 estão totalmente equivocadas, erradas, dá para notar isso na própria alternativa, e uma está correta. Isso aí acontece com a FEPES, acontece com qualquer outra banca, tá? Mas o nível da prova, eu estou falando o nível no todo da prova, já começa no campo intermediário. Então, se você for lá no campo fácil, já vai perder as chances. Tu tens que levar o teu nível alto para intermediário para a prova, tá entendendo? Então é isso. Por quê? Mas as questões de conhecimentos específicos tendem a exigir domínio aprofundado dos conteúdos da área escolhida. Então, por isso que nas nossas aulas de conhecimentos específicos, a gente vai aprofundar. Não temos que ficar no superficial, porque ela não vai nos exigir isso. Ela vai nos exigir uma dificuldade intermediária, ou seja, eu tenho que aprofundar nas áreas que eu escolhi nos conhecimentos específicos. Porque você, no mínimo, a meta
é gabaritar as 25 específicas. Aí você tem grandes chances de ser entre as primeiras. Por isso que eu destaquei amarelo ali, que é o que a gente vai desenvolver nas nossas aulas. A gente vai ter que ter um aprofundamento dos conteúdos da área escolhida. Tá? E a banca costuma abordar temas relevantes da atualidade em conhecimentos gerais e se atentar ao conteúdo programático específico para cada cargo. Ou seja, ela trabalha com temas relevantemente atuais. Tá? Então, isso daí é uma coisa que nós vamos trabalhar nas nossas aulas, é trazer para vocês questões que podem ser cobradas de atualizações da LDB, de atualizações que aconteceram nos documentos, até do próprio município lá de São Pedro, do estatuto que mudou. Né? Existe um corte no edital, até aquela data pode ser cobrada, e eles colocaram justamente até esse ano, né? Pode ser cobrado. Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. Então, você viu que não é vida fácil. É uma banca que exige do candidato um domínio aprofundado. Tá? Isso é o que nós vamos... eu digo que o objetivo principal meu é trazer para vocês essa meta, de a gente aprofundar os conhecimentos. É isso que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Tá? Para que vocês realmente consigam se efetivar e estarem ali entre as primeiras colocações do seu cargo, né? As dicas de estudo para as provas da banca FUCAP é você praticar provas anteriores. E eu vou estar... Quem for fazer as minhas aulas, eu vou estar fazendo 2 cadernos de estudos com questões só da FUCAP. Por isso que eu sei que a dificuldade de encontrar provas anteriores na internet é muito difícil, porque ela não libera as suas provas. Tá? Ela não acessa, não permite a gente acessar as suas provas anteriores. Tá? É muito difícil encontrar questões da FUCAPSul e da FUCAP na internet. Mas eu tenho um banco aí de questões e vou estar dividindo com vocês esses 2 cadernos durante as nossas aulas. Então, tem que praticar sempre as provas anteriores, isso ajuda a resolver, familiarizar-se com o estilo de questões. O que nos importa e nos interessa é o estilo das questões da FUCAP e os tipos de temas que são cobrados. Ó, estude os temas específicos e atuais, tá vendo? Então, eu estou trazendo para vocês que não tem como fugir. Vocês não podem fugir, não pode se fazer de que vocês não estão ali, se vocês não mergulharem para estudar os temas específicos e atuais, porque a banca valoriza muito, a FUCAP, por exemplo, né, os conhecimentos atualizados e contextualizados. Então, estude temas recorrentes e atualidades. Tá? Então, a gente vai estar atento também às últimas atualizações que tivemos nos documentos. E uma dica que eu deixo aqui para vocês é rever o conteúdo pedagógico. Para cargos de educação, revise teorias e metodologias pedagógicas, um tema recorrente em processo seletivo desta banca. Então, é isso também que eu vou aprofundar sobre essa questão das teorias e metodologias pedagógicas, que entra lá nos temas da educação. Tá? Que também é um tema que normalmente a banca cobra bastante. Ela cobra tudo. Tudo que ela pede, que puder, ela coloca. Tá? Então, todos aqueles temas da educação vai ter que ser estudado um por um e deixar bem claro, porque não adianta a gente passar um, passar outro, isso não vai adiantar nada. Realmente, para teorias e metodologias pedagógicas, ela cobra bastante, principalmente na área da educação, para quem vai fazer para professor, principalmente. Tá? E aqui seria umas dicas que eu dou para vocês na reta final de como se preparar para a FUCAP nos últimos 30 dias. Né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas importantes, como monte um plano de estudos simples e funcional. Você tem que fazer um cronograma a partir de agora de estudos. Quando eu vou parar, quantas horas eu vou fazer por dia,
a cada 2 dias, né? Os nossos encontros vão ser 4, mais o aulão são semanais. Por isso que eu botei ali, ó, revisão espaçada 7 dias. Então, assim, ó, assistir às 5 aulas do PERSO vai resolver a minha vida? De jeito nenhum. Até o mérito de quem passou no concurso realizando as minhas aulas, o mérito é todo de vocês, né? A gente aqui está estimulando e está motivando. Não tenho bolinha de cristal, então não garanto e não asseguro que você assistindo as minhas 5 aulas eu vou te garantir o teu sucesso na prova. Não, vai depender única e exclusivamente de vocês, e o mérito é todo de vocês, a conquista. O que eu preciso é que vocês tenham seriedade e compromisso, e estudem, treinem. Por isso que os encontros serão semanais, porque nesse espaçamento faremos a revisão daquilo que durante a semana vocês têm que fazer, que é esse cronograma de estudo. Não adianta você ter o material aqui, de um lado, e você do outro, e vocês não estão se comunicando. Se você se empenhar assim, ó, e deixar... É como ir para uma academia, por exemplo. Se eu faço lá 1 a 2 horas de aparelho, eu vou então me dedicar 2 horas. Se tu dedicar 2 horas de estudo, até a minha aula na próxima semana, você vai ter estudado no mínimo 10 horas. E depois multiplica por 4 semanas, você vai ter 40 horas. É o que tu recebe no mês, quem trabalha 40 horas. Então, olha só o quanto tu vai ter se dedicado a estudar para o concurso, 40 horas no mês. E mais o espaçamento de 7 dias, que aí sim o professor Perso vem e faz a revisão com vocês. Então, daquilo que vocês estudaram. É isso, entendeu? Vocês têm que fazer esse cronograma. Em curso, procure a definição de uma melhor funcionalidade, distribua o conteúdo do curso num determinado período de tempo informado. Então, esse espaçamento que eu digo para vocês é o seguinte: na próxima aula, a gente vai aprofundar. Aí eu vou dizer para vocês, olha, pegue esses conteúdos e distribuam dessa forma. Porque uma está ligada à outra. Alguns assuntos são muito parecidos, mas têm significados diferentes. Então, não adianta, assim, ó, aleatoriamente, eu estou agora estudando língua portuguesa, mas amanhã eu já vou para educação infantil. Não, calma aí, okay? Né? Isso vai, é dessa forma, isso vai te ajudar, é assim que você consegue se organizar para estudar. Então, você tem que ter uma melhor funcionalidade, porque não adianta ter um planejamento sem uma função ou uma definição, né? E mais, né? Sem uma intenção, tá? Então, por isso que essa questão do planejamento e como você vai estudar e de que forma serão realizados esses estudos, isso cabe a você se organizar da melhor forma possível. Aí, claro, não pode faltar motivação, não pode faltar disciplina. Ó, na prova, você tem que ter atenção total ao comando da questão, vai ter que ler com calma. No mínimo, quem não lê 3 vezes a questão, não sei se você vai ter garantia de ler uma vez só e já compreender. Eu, ao menos, faço isso. Não faço nenhuma questão que eu não tenha lido 3 vezes e eu já sou ousado na segunda de rabiscar. Palavras-chave. Esse elemento aqui não está legal. Esse nãozinho aqui, esse senão, esse enquanto. E aí já vai circulando alguns elementos conectivos das orações ali. E depois lá nas questões, não, isso aqui é descabido, isso aqui já não é, já risca. Por quê? Porque quando tu lê na terceira e para a quarta tu for responder, tu vai voltar teus rabiscos ali e vai ligar uma coisa com a outra. E aí começa o teu cérebro já lembrar das coisas que você estudou, entendeu? Esse é o estilo de atenção que a gente tem que ter em relação às questões da prova. Você tem que ler com calma e você tem que grifar as palavras-chave. Grife as palavras-chave, tá? A banca também costuma cobrar questões pedindo que está errado ou que não se aplica.
E essas questões, muita gente erra. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, porque nós vamos trabalhar ela. Tá? Nós vamos trabalhar pedindo o que está errado ou que não se aplica. E aquelas de exceto, né? Então, elas têm um teor, assim, pela FUCAP, de um entendimento subjetivo, que é a necessidade de a gente ter uma atenção redobrada aí. Cuidado com as pegadinhas sutis, vai ter. Toda banca, normalmente, tem pegadinhas, e não é diferente com a FUCAP. E, claro, que eu sugiro que você treine, se tiver que treinar, principalmente com questões da própria banca. Nada impede você pegar questões da FEPESE, questões do IESES, né? Questões de outras bancas. Mas recomendo que, se for treinar, tente treinar mais com questões da banca que você vai fazer, que é, no caso aqui, a FUCAP. Tá? Então, para encerrar essa nossa aula inaugural de hoje, olha como é que nós vamos trabalhar, então. Aqui eu trouxe uma questão longa, a FUCAP faz questões longas, exige atenção e principalmente paciência. Já quem não gosta de ler já vai ter que começar a treinar isso, porque você vai ter que ser um exímio leitor, porque as questões costumam ser longas, tão longas que não coube. Só para você ver que ela é tão longa que, para eu poder explicar essa questão para vocês, eu tive que usar 5 slides. E normalmente, às vezes, utiliza um para mostrar a questão inteira. Mas nem deu para colocar toda a questão num slide só. Né? De ver para vocês verem como é tão longa. Né? Então, essa questão FUCAP aqui, que é a primeira questão, que eu trouxe só como exemplo, caiu esse ano. E é da LDB. E você vai ver que não é um bicho-papão. Quando a gente sabe, conhece o estilo de prova da FUCAP e de que forma eu tenho que me organizar, né, para entendermos os enunciados e termos a compreensão dele. Então, olha o que o autor da questão aqui falou, elaborou, né? A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação, isso aí está lá nos artigos 1º e 2º da LDB, já começa a LDB falando isso, então por isso o autor já trouxe o recorte do que realmente é ou está escrito na LDB na sua íntegra. Isso é importante quando o autor traz na íntegra, tá? Isso lhe deixa um pouco mais seguro e garantido para responder a questão. Eu vou te explicar isso depois, por quê. Aí a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Então, isso daí ele está dizendo ali que, em conformidade com a LDB, né, ele extraiu aquele enunciado ali. Só que agora ele quer que você saiba artigos da LDB que estejam certos ou não nas afirmativas abaixo. E ele colocou aqui nessa questão cinco informações retiradas da LDB. Aí cabe você agora não ter que decorar a LDB, que não vai resolver nada. Você só tem que fazer a leitura baseado na LDB daquilo que você possivelmente conhece. Como é que você faz esse exercício? Você lê atentamente, bem tranquilo, com calma, nós vamos fazer, nós temos tempo aqui, porque aqui é treino, aqui a gente pode errar quantas vezes quiser, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser, porque lá no dia da prova tem tempo. E lá dá um estresse, dá aquela ansiedade toda, né? É o dia que você está fazendo a prova da sua efetivação. Então, tudo já é diferente daqui. Nós estamos acomodados em nossas casas, né? E estamos conversando aqui com vocês. Então, olha só. Aí você começa assim, ó. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, olha só, deve ter base nacional comum. Aí tu para. O ler com calma não é ler pausadamente. Calma. Porque olha só o que tu tens que fazer.
Tá, os currículos têm que ter uma base nacional comum. Tem que ter. Ok? Então, ali no comum, vírgula, tu concorda? Então, o início tá ok. Agora, tu vai continuar. Aí, tu tens que terminar com calma antes de chegar no final. Tu vai ler agora a metade da oração, que diz assim: a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Para aí. Tá? Escolar, vírgula. Tá, eu já sei que ela tem que ter uma base nacional comum. E deve ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar. Também. Concordo, não vejo nada de errado aqui. Ótimo. Tu já fez o início, concordaste. Tu já fizeste o meio da oração, já concordaste. Agora tu vai para o final da oração. Tá. Então, se ela tem uma base nacional comum, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Bingo! Olha só que legal, claro, porque a BNCC, currículo hoje, que é o referencial, que é o documento de caráter, né, normativo, norteador, né, ele nos diz que nós temos que ter uma base nacional comum e uma parte do currículo diversificada. Isso é o ler com calma. A um tu já matou, né? Não tem erro nenhum ali. Não tem que colocar na cabeça que esse estabelecimento escolar, esse, em cada sistema de ensino, essa parte diversificada. Gente, se tu não sabe que hoje o currículo tem que ter uma base nacional comum e uma parte diversificada, então, desculpa, tu não vai acertar essa questão. Então é isso, lê com calma, ponto a ponto, vírgula por vírgula, linha por linha, tá? O ler com calma é isso, tá? Não é o ler pausadamente, é o ler com calma. Tem que fazer você lembrar, entendeu? Então, vejam bem, a afirmativa 1 está correto. Aí vamos para 2, né? Afirmativa 2, Romanos. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias. Olha só, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias, e inclusive para a formação do povo brasileiro, vírgula, brasileiro, vírgula, para. Até aí está tranquilo? Com calma? Você identificou? Não tem nada de errado? Não. Realmente, o ensino da história levará em conta as contribuições, sim, das culturas étnicas, né? Tem aquela questão da lei, de hoje, né? Tem a história dos afrodescendentes, né? Dos indígenas brasileiros, especialmente das matrizes que formaram o povo brasileiro, que são as indígena, africana e europeia. Aí tu leu com calma, tu viu ali que realmente não tem nada de errado. E é isso. Onde é que está o erro ali? Não tem. Então é assim que você tem que ler. Porque se você souber e estudaste que a história do Brasil, que é lei, precisa estudar as diferentes etnias que formaram o povo brasileiro e suas culturas, claro que tem que ser especialmente das matrizes que formaram o povo. E você sabe mais do que eu quem são as três etnias formadoras do povo brasileiro, que são a indígena, africana e europeia. Então, afirmativa 2, também correta. A 3, opa, eu tenho que entender aí um pouco de educação infantil. Ainda tem que remeter às ideias que você tem sobre a educação infantil. Aí tu vai. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, opa, tá certo, é a primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade. Para aí, para tudo aí.
vírgula, idade, vírgula, para ali. Tudo certinho, educação infantil primeira etapa, tem finalidade de desenvolvimento integral da criança até 5 anos, porque se fosse até 6 anos, errado. Se fosse até 7 anos, mais errado ainda. Se for até 4 anos, opa, está errado também. Tem até 5 anos. Por quê? Porque eu estou falando de LDB. Não esqueça que o enunciado falou lá da LDB. Então, LDB é até 5 anos. E o que mais? Aí tu vai para o final da oração. Em seus aspectos físico, isso, psicológico, isso, intelectual e social, perfeito. Olha ali, complementando, claro, a ação da família e da comunidade. Quando eu falo em educação infantil, é o complemento, a ação da família e da comunidade. Gente, você leu com calma, você viu que não tem nenhum elemento que dá erro àquela alternativa, então a 3 também é correta. Afirmativa 4. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Exatamente. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Onde é que eu posso, talvez... Eu vou dizer para você daqui a pouco, não vou dar spoiler, não. Você vai entender por que o autor fez questão de botar essa afirmativa 4. Porque talvez, o que ele pensava? Olha, será que o povo vai saber que os símbolos nacionais hoje é um tema transversal que precisa ser ensinado nos currículos do ensino fundamental? Ixi, e agora? Será que o candidato vai saber isso ou não? E o que tem a ver depois essa afirmativa 4 lá nas alternativas que eu vou mostrar para vocês? Então, espere aí, a gente já vai olhar. Mas essa 4 também é verdadeira, porque o estudo dos símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos de ensino fundamental. Se você não sabia, está sabendo agora. Mas se também quem não soubesse isso, poderia colocar como algo, será que é, será que não é? Gente, símbolos nacionais hoje é tema transversal a ser trabalhado nos currículos de ensino fundamental, tá? E a 5 diz assim, ó, a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas de conhecimento. Então, se você não estiver atenta e ler, né, com calma, ele está dizendo o que são áreas de conhecimento conforme os direitos e objetivos de aprendizagem lá nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu a BNCC e que está na LDB, inclusive. Foi incluído na LDB, né? Porque como a BNCC é um documento de 2017, entrou em vigor em 2018, e é o documento mais recente que a gente tem, a LDB teve que incluir. Então, esse item aqui foi incluído. Mas vamos ver se ele está correto. Para isso, você precisa saber quais são as áreas de conhecimento. E agora? Eu sei, não sei. É essa questão do erro que às vezes leva vocês à questão. A 1, a 2 e a 3, tranquilaço. Tu vê que a 4 e a 5, o autor traz artigos da LDB que não tem muito domínio de conhecimento por nossa parte, por justamente a gente não estar atuando numa etapa como do ensino médio. Mas quando eu cobro a LDB, eu posso até cobrar a universidade, se eu quiser. Eu posso até cobrar como é que é o financiamento que a União faz para os municípios, né? Eu posso cobrar isso. É LDB, posso cobrar desde o 1º até o 91º artigo, né? Então, eu preciso saber quais são essas áreas. Se eu não souber, fica mais difícil. Porque tu vai ver que na questão ali, eu vou ajudar vocês nas alternativas, como você resolve isso. Tá? E como não resolve, que às vezes é triste, porque as alternativas são colocadas não aleatoriamente, sim pensando em induzir vocês ao erro. Tá? Tomem cuidado com isso.
Ó, linguagens e suas tecnologias, que são integradas pela língua portuguesa, suas literaturas, a língua inglesa, arte e educação física. Correto. Matemática e suas tecnologias. É segunda área de conhecimento. Correto. Ciências da natureza e suas tecnologias. Terceira área de conhecimento. Correto. Que é integrada ali por biologia, física, química. E as ciências humanas e sociais aplicadas, integradas por filosofia, geografia, história e sociologia, é a quarta área de conhecimento, está correto. Então, todas aqui estariam corretas. Mas veja bem, voltando lá na primeira, tá? Daria o quê? Para você. Agora vamos exercitar uma outra estratégia que vocês podem usar, quando é assim, tá? Assim possibilita você usar as alternativas, por quê? Porque vai por eliminação. Então, quando é romanos, quando é verdadeiro ou falso, quando é correlacionar as colunas, tudo isso é possível você usar a estratégia de eliminação pelas alternativas. Por quê? Porque se a 1 eu concordei, eu já elimino a letra D. A 2 eu também concordei, eu já elimino a letra E. Aí eu tenho a letra a letra B e a letra C. A 3 também eu vi que é correta. Então, quer dizer que você já pode eliminar a B. Porque a B não consta a 3. Aí ficou só a letra C e a letra A. Tá vendo onde é que a banca quer pegar vocês? Porque justamente ele tira na letra C a 4, que você fica com aquela dúvida, lembra? Se o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental, que essa talvez seja a sua dúvida, ela não está explícita na C. E talvez essa 5, por você não ter conhecimento, tu também acha que alguma coisa ali não está certa. Aí tu também acha que a 5 não é. Porque tu fica assim, ó, será que são todas estão corretas? No caso, a letra A. Ou será que a 4 e a 5 não é? Por que você acha que o autor colocou a 4 e a 5 com dois temas que não são nada parecidos com os 3 primeiros? Juntamente porque ele deu duas alternativas que ficaram no final para você decidir. É assim que funciona, gente. As duas, as 3 que tiver no final, é essa estratégia que você tem que fazer. Aí você derruba a banca. Aí você vai ter que voltar na 4 e na 5, só na 4 e na 5, porque as 3 primeiras já matou, e tentar, por mais que for sagrado, que a sua consciência traz à tona que realmente você concorda com a 4. Sim, os símbolos nacionais são temas transversais, e que essa daqui da Base Nacional Comum do Ensino Médio são essas 4 áreas de conhecimento, porque eu li lá na EDB, eu assisti a aula do professor Pécio, e ele me fez lembrar que tinha as linguagens e suas tecnologias, além de ser integrada pela língua portuguesa, também entra a língua inglesa, a arte e a educação física. Ele me disse também que tem matemática e suas tecnologias, que tem ciências da natureza e suas tecnologias, como tem as ciências humanas e sociais aplicadas. Deu. Aí, se você vai na 4, na 5, na 4... Opa, bingo! Eu tenho certeza que essa 4, ou se for a 5, é correta. Então, a C já não pode ser mais. Se você identificou que a 4 ou a 5 vê à tona que eu tenho certeza que está correto, então só tens a letra A como alternativa. É assim que tu derruba a banca. Tá? E sabe de onde é que o autor pegou isso? Agora eu vou mostrar aonde ele estudou e por que ele elaborou essa questão para que nós pudéssemos responder, e você viu que ler com calma, entendendo a banca, compreendendo o enunciado, você vai gabaritar tranquilamente as questões, né? Ó, a primeira ele pegou do artigo 26, a segunda ele pegou do mesmo artigo 26 da LDB, mas o parágrafo 4º, a terceira da educação infantil ele pegou lá no artigo 29, aí ele pegou do mesmo artigo 29
e colocou no parágrafo 6º aquela questão dos símbolos nacionais. E o do ensino médio ele pegou lá no artigo 35, linha D. A linha D, quando tem letrinha A, B, C, D, é que foi incluído, né? Como tivemos aí um novo ensino médio, aí a LDB foi lá e incluiu essas áreas de conhecimento. Então, vocês percebam que ele pegou recortes da LDB, fez o enunciado, pegando os artigos 1º e 2º da LDB, e trouxe para vocês responderem 3 artigos e 2 parágrafos desses artigos para colocar como alternativas. E aí, o que a gente precisou fazer? Esse exercício que acabei de mostrar para vocês. E assim vocês vão ficar tranquilas e seguras no dia da prova. Tá, gente? Então, o teto era isso, era das 9h30 até as 11 horas. É uma aula inaugural só para poder ajudá-las, tá? Porque sábado que vem, os nossos sábados agora são compromissados, né? Até a véspera da prova com o aulão. Aí, se puderem divulgar para suas colegas, né? Só quero deixar aqui, ó, antes de vocês saírem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser assim, ó. Hoje, dia 9, aula inaugural. Ela é aberta, gratuita. Aí, quem já fez a inscrição das aulas, nós temos sábado que vem, aula 1, temas da educação e documentos do município. Dia 23 de agosto é nossa segunda aula, temas da educação e documentos do município, parte 2. No 30 de agosto, aula 3, conhecimentos específicos. E no dia 6/9, aula 4, conhecimentos específicos. E língua portuguesa, que é a parte final. Tá? E aí, dia 13/9, nós vamos ter o aulão, que é o simulado, né, uma revisão geral, na véspera do dia da prova. Tá? As aulas serão aos sábados, nesse mesmo horário, a partir das 9h30, só que a gente vai até meio-dia, né, um pouquinho mais extenso, estendemos até meio-dia, né? Hoje só vamos até as 11 horas, porque é aula inaugural, e vamos transmitir sempre pela plataforma online do Google Meet, tá? E você pode se inscrever no meu canal, é o Entendendo a Pedagogia, tá ali, do YouTube, e ali também eu vou colocando algumas aulas anteriores minhas, só para vocês conhecerem o meu trabalho, e lá eu também coloco alguns temas bem importantes para vocês já se preparando para os processos seletivos que vão por vir, né? E aí, então, seria isso. Se vocês puderem estar divulgando, quem está assistindo, né? E que ainda não fez a inscrição para São Pedro, pretende fazer o concurso, e que gostaria de assistir às aulas, será muito bem-vindo, é uma grande satisfação tê-las conosco, tá? Então, no caso, quem quiser ou ter interesse, entra lá no privado, que a gente alinha direitinho a sua inscrição, o valor, né? E seria isso aí que eu teria, então, para mostrar para vocês. Espero que tenha contribuído, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, para que eu possa esclarecer. Ficou bem claro? Está tudo certinho? Então, tá bom, gente. Eu agradeço de coração. Obrigado, professora Marisa. Para vocês também. Obrigado, Rafaela, também, pela presença, né? Deixa eu ver quem é que está conosco aí. Desejo também para vocês um feliz Dia dos Pais, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Isso, a professora Edna, Lilian, Marisa, Rafaela. Tá? Eu agradeço vocês aí, a lembrança do Dia dos Pais também para vocês, um feliz Dia dos Pais. Isso, aí pode entrar em contato comigo, professora Lilian, e a gente combina, alinhamos tudo direitinho. E as colegas que já se inscreveram conosco, a gente les aguarda, então, no próximo encontro, que é sábado que vem, a partir das 9h30, aí sim, para valer. Vamos rumo à efetivação, tá? É isso que a gente espera de vocês. Obrigado, professora Edna. Eu também agradeço. Muito obrigado, gente, de coração. Obrigado pela presença. E desejo, então, um feliz Dia dos Pais, um bom e abençoado fim de semana. E nos vemos, então, na próxima aula. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau para vocês.